Olá a todos, estamos de volta com mais um videocast, o nosso podcast da Unimed Metropolitana do Agreste. Eu sou Franciele Santos, sou psicóloga e hoje nós temos o prazer de estar entrevistando esse profissional de excelência, o nosso doutor Jean, que também é o nosso médico, e eu gostaria que o senhor se apresentasse, doutor. Olá pessoal, meu nome é Jean Rafael. Franciele, boa tarde, vocês que nos assistem nesse momento. Meu nome é Jean e hoje eu faço parte da Unimed, faço parte do corpo da auditoria da Unimed. Também tenho a formação em cirurgia e hoje também atuo em outras áreas do desenvolvimento humano. Adoro hoje estudar essas áreas também relativas, que a gente tem visto muito, os nossos transtornos mentais e outras coisas mais que iremos aqui discutir nesse momento junto com você. O nosso tema hoje é resiliência, Como lidar com as crises e como reconstruir a vida. E a gente sabe que o doutor, além de uma vasta experiência médica, o senhor também tem experiências com outras áreas e tem conduzido muito bem essa temática da saúde mental. E a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse tema. É um momento tão propício, agora que nós vamos ter a NR1, que se fala muito sobre isso, onde as empresas cada vez mais vão estar investindo aí nesses riscos, que levam ao adoecimento de seus colaboradores. E é importante a gente trabalhar no mês também de setembro, onde se fala muito sobre essa questão de Setembro Amarelo. Mas eu queria trazer um tema, que é esse tema da resiliência, para a gente poder conversar um pouco, porque é um tema que vem da física, Essa questão de você deformar uma mola, a gente estudava muito isso lá atrás. Minha filha hoje, estudando física, eu digo, ela disse, pai, física é importante, você vai ver no futuro que tem algumas coisas que nós vamos linkar. E essa deformidade da mola, e após essa pressão, ela voltar essa capacidade de recuperação, com o tempo foi se trazendo muito isso para o campo que a gente tem hoje do ser humano. E quando nós passamos por situações adversas, e nós podemos, em algum momento ali, trazer, diante daquele processo que nos tirou, às vezes, daquele que a gente chama da zona de conforto, ou, às vezes, também diante de alguma adversidade que nos colocou num padrão de sofrimento, onde a gente pode ressignificar isso, onde a gente pode, diante de tudo aquilo que traz dor, às vezes, que traz esse sofrimento, a gente poder encontrar formas de sair mais forte daquilo ali. Então, a resiliência ela vem cada vez mais trazendo um conceito no qual eu, particularmente, não sabia que eu poderia aprender com isso, justamente para, nesses momentos, eu sair mais forte. Porque na vida nós vamos lidar sempre com essas adversidades. E treinando isso e buscando isso no dia a dia, eu consigo diminuir o impacto desses momentos que podem surgir, como o luto, que é algo inevitável nas famílias, algumas questões hoje sociais, econômicas também que acontecem. Então, esse treinamento traz uma oportunidade de poder lidar melhor com essas adversidades. Perfeito. Isso não me ensinaram. Perfeito. E isso, doutor, o senhor me falando, eu fico me lembrando da minha prática clínica, inclusive, e até mesmo de questões bíblicas, que fala muito que é no deserto que a gente mais aprende. Isso mesmo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo de ressignificar, como a gente pode sair desse fundo do poço, como a gente pode aprender com o fundo do poço, Chegar em momentos como esse, eu digo sempre também que tive meus momentos e tive também lá nesse fundo do poço. Eu sei que nessa hora incomoda, e um dos movimentos que a gente tem é de não aceitar, às vezes, a ajuda. Eu acho que um dos primeiros pontos a serem trazidos nesse momento é que a gente tem a dificuldade de aceitar o processo que a gente está vivenciando. A gente tem a dificuldade de aceitar o que está se passando conosco e também essa dificuldade de aceitar essa ajuda que, às vezes, pode estar ao nosso redor, e a gente acaba não enxergando isso. Por outro lado também, aqueles que estão ao nosso redor acabam, de certa forma, ou por não, óbvio, algumas pessoas por não terem treinamentos, alguns profissionais, e aquelas pessoas que estão mais próximas por um processo cultural, às vezes achar que aquilo ali é apenas vamos dizer, como eles dizem, a frescura da pessoa, às vezes acaba negligenciando nesse olhar sobre aquela pessoa que está passando por um sofrimento. Eu digo que, como cirurgião, eu consigo abrir uma barriga, ver os órgãos lá. Hoje, para mim, às vezes é até mais fácil, não diante
da profundidade da causa, mas às vezes eu estou vendo aquilo ali. Uma pessoa que passa por um processo emocional é muito mais difícil de você conseguir, né, chegar a compreender essa dor, a poder ver isso. Então, aceitação, né, do que você está passando, aceitação da ajuda que pode, né, te trazer novamente ali para aquele respiro. Sim. E depois começar a buscar, né, novos aprendizados, a buscar novos sentidos diante do que a vida vai trazendo para a gente. Eu digo que muitos momentos da minha vida, hoje eu olho para trás e digo que se não fosse aqueles momentos, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Né? Foram aqueles momentos que forjaram, né, a minha chegada até aqui. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela fala assim: a gente precisa aprender a ter várias vidas, a gente precisa aprender a preencher as áreas da nossa vida, para que quando uma delas, né, esteja abalada, a gente não desestruture por completo. Isso que o senhor está trazendo é muito bom, né, para a gente pensar sobre o nosso olhar para essas pessoas, né, uma tentativa de suicídio, uma ideação suicida, ela não começa do nada. Né? São pessoas que vão se aproximando e as raízes desse processo muitas vezes são muito mais difíceis de se identificar, muito mais profundas, como o senhor falou, né? A gente não consegue identificar com a cirurgia, e aí a gente precisa fazer um processo muito mais longo de aprofundamento. E essas pessoas, além de não ser compreendidas e não acharem que existe solução para aquilo, elas já encontram essa barreira de chegar para o psicólogo. Tem muita gente, eu não vou mentir, que às vezes quer entrar pela porta de trás porque acha que vai para lá porque é psicólogo só trata de doido. Quando aceita aí, né? Quando aceita. Porque... só trata de doido. Ou só vão quando já está no limite do limite. Porque alguém identificou. Teria alguma dica, assim, que o senhor observa, alguma orientação de como a gente está percebendo, até mesmo para quem está passando por isso, buscar essa ajuda? Eu falo muito hoje sobre o ritmo de vida. Né? Porque a gente entender ritmo de vida, como que isso constrói resiliência. Então, eu aceitando esse processo, eu vou chegar em algum momento de entender como que a gente está vivenciando hoje esse ritmo de vida atual. Né? Hoje a gente tem números que nos assustam, né? Os casos de ansiedade cresceram bastante. Doutor, e a faixa etária tem diminuído, né? Cada vez mais. A gente tem hoje, né, um país que é muito ansioso, que já era um dos mais ansiosos antes da pandemia do mundo. Um país onde a gente tinha mais de 11 milhões de pessoas deprimidas, onde a gente tem um número, né, elevado das tentativas, né, de suicídio. Então, são números assim que são desafios para a gente. E quando a gente vai estudar o nosso ritmo de vida, hoje que eu digo, é que a gente, às vezes, perde essa conexão que a gente tinha no passado de sentar à mesa, de escutar aquela pessoa que está ao nosso lado, de entender as demandas, vencer as barreiras, né? Principalmente no âmbito familiar, no âmbito corporativo. Sim. A gente ouvia aquele colega, às vezes, que traz uma demanda de casa, que antigamente a gente dizia o quê? Daqui para dentro, não, né? Você deixa tudo para fora. Eu quero que vocês me ensinem como é que faz isso. Tem uma série, né? Tem uma série agora que fala sobre isso. Acabei me esquecendo o nome dela. Quando eu lembrar, depois eu falo. Já fica como dica. Então, eu sei que até a gente tenta, mas não essa percepção está lá nos acompanhando, a bioquímica está nos acompanhando. Porque hoje eu dou aula para os meninos de medicina sobre resposta endócrino-metabólica ao trauma. Nossa, né? Que a gente pensa o quê? Na cirurgia, né? Uma facada, um tiro, um acidente. Mas tem um trauma psíquico. Né? Tem aquela pessoa que está dormindo com aquele medo, está acordando com aquele medo, uma emoção raiz ali. E aquela química, né? Que era uma resposta. Que Hanselli, lá em 1900 e alguns bolinhas, lá 20 e pouco, ele codifica com uma resposta de fuga ou luta, e que é muito legal para o ser humano quando precisar se defender, por exemplo, de um tigre, de alguém, né, na época das cavernas, porque ele tinha que... Mas era naquele momento. Mas a gente está com esse tigre dormindo, acordando, e a resposta do estresse lá, essa cascata o tempo todo. Então, a gente vai trazendo vai mudando essa bioquímica. E esse ritmo de vida, a gente tem perdido essa capacidade de se conectar com o outro. A gente se conecta hoje à distância, né? Eu consigo falar com alguém dos Estados Unidos pelo meu celular, mas eu estou perdendo essa conexão com quem está próximo. E aí eu acabo, às vezes, não lá na frente dizendo, mas eu não percebi, tinha tudo. Mas será que tinha mesmo? E por que eu não percebi? Então, às vezes, eu preciso trazer de volta, né, momentos como aquele almoço de família, momentos que eu possa sentar e às vezes, no momento de um lanche, conversar com alguém, quebrar essas barreiras, estar aberto também ali para poder ouvir e compartilhar ideias. Sim. Então, esse mundo cada vez mais acelerado, esse mundo cada vez mais traz demandas, a gente tem mudado um pouco desse ritmo.
Perfeito. Me lembrei, a série Ruptura. Fala, né, sobre isso. Uma pessoa que quer sair de um sofrimento da vida e ele entra num trabalho e no trabalho eles realmente fazem ali, o cérebro dele esquece, né? O cérebro esquece. Mas é justamente para fuga de uma situação de sofrimento. Isso. Só que a longo prazo isso não traz benefícios, né? E não tem como a gente ficar o tempo todo fugindo daquela situação. Falando sobre esse ritmo de vida, a gente tem observado muito, inclusive porque a faixa etária tem reduzido, mas que as famílias realmente estão convivendo muito pouco. E essas crianças, esses adolescentes, inclusive, estão acessando muitos reforçadores imediatos, né? Estão muito imediatistas. Então, quando eles sentam para comer, por exemplo, eu vejo vários relatando que tem a sensação de que está desocupado, não tem nada para fazer. O que eu vou fazer aqui? Porque não quer ficar, às vezes, num ambiente mais natural, fazendo uma atividade mais ao ar livre. Se sentem, porque sentem aquela necessidade da recompensa imediata e dar o tempo todo assim. Isso é muito complicado, porque vai aumentando cada vez mais a ansiedade, né? Vai, porque eu quero respostas. E quando eu vejo esse ritmo, qual o modelo que me trazem que é o sucesso? Né? Esse modelo me traz mais sofrimento, é um mundo idealizado que às vezes eu estou distante daquilo. Né? Então, Exato. como é que eu vou encarando isso? Né? Como é que eu vou conseguir chegar nisso aí? E às vezes eu vou ficando só, a pessoa vai se embotando, ela vai ficando triste, frustrada por não conseguir. E como é que eu vou construir essa resiliência? Se no momento de eu passar por essas adversidades e que a gente precisa, às vezes, né, dessas mãos que estão conosco ali, ou eu poder vivenciar aquilo, eu acabo entendendo que muitas vezes não tem uma solução. Sim. Então, E, doutor, isso me fez lembrar, porque eu fico lembrando de várias outras referências, né? isso é bom. Mas é muito interessante porque essa vivência mais isolada, principalmente desses jovens, a gente tem que falar da nossa futura geração, para onde é que a gente vai, né? Eles estão vivendo mais isolados, com menos conexões, menos treinos de habilidades. Então, quando eles vão para a vida real, aí não sabem, às vezes, ir no mercado. Tenho pacientes que chegou porque teve uma crise, porque não soube passar um cartão de crédito. E aí você vê assim coisas que são corriqueiras, né, pra gente que já aprendeu, né, que veio das épocas que eu ainda peguei a época que não tinha internet ainda. Então que ia pra Lan House, ainda peguei essa época. Então você era um pouquinho mais na minha frente, não vou dizer a idade, um pouquinho mais na minha frente. Mas ainda tinha. Eu ainda sou do papel de carta, do telefone da telada. Nossa senhora! Não, essa parte. Era um telefone assim, bem grande. Mas está sendo muito interessante observar como essa nova geração está muito inabilidosa, não sabe uma conversa, um relacionamento, não sabe uma paquera, não sabe como fazer, porque tem medo do enfrentamento e passou muito tempo vivendo numa fantasia, no mundo irreal, no mundo de um jogo, né? Enfim, de alguns jogos virtuais, que tem muitos, né, que jogam e ficam mais ansiosos e ficam agressivos, inclusive, perdem, inclusive, a essência sobre o respeito familiar. A gente tem visto muito isso, né? Valores, né? Exato. Se eu não sei... Vamos falar sobre esse tema, que é muito bom. Se eu não sei de onde é que vem, se eu acho que eu vivo num mundo mágico, num mundo fantasioso, e eu não sei de onde é que vem cada coisa, quanto foi que custou aquele meu celular, aquele meu tablet, então, com mais facilidade, eu vou desfazer. São adolescentes que quebram, que jogam as coisas e ainda ficam agressivos com os pais. E os pais se sentem na responsabilidade de continuar ofertando. E a gente vê que vai invertendo, né, o contexto familiar aí. Os pais agora são reféns dos filhos. Isso é muito preocupante, essa história dos valores. Para mim, esse retorno, né, que a gente estava comentando agora, seria um dos pontos importantes. Eu aprendi lá atrás, e aí um terceiro pilar, né, nessa construção da resiliência, né, a gente falava sobre o ritmo, sobre a aceitação, e esse encontro com os valores, né, que tem a ver muito com o nosso propósito. Perfeito. Onde eu quero chegar, né? Como é que eu quero chegar? Para onde que eu vou? Como é que eu me movimento, né? Então, a filosofia trazia muito dessa questão dos valores. E eu aprendi, por exemplo, no futebol. O que é que eu aprendi no futebol? Que eu tinha coleguinhas. Fiquei sabendo que o senhor jogava. Jogue sozinho, né? Pega a bola e vai jogar sozinho. Então, jogar sozinho não era muito agradável, né? Então, quando você ia treinar, então você entendia que precisava dos outros colegas para fazer o time. Então, você tinha um valor que você precisava dos outros. Então, a gente aprendia isso. Foi assim que surgiu as primeiras comunidades dos seres humanos, né? A gente deixou de ser nômade e a gente formou as cidades, né? A gente, dentro do movimento escolar, na época, a gente tinha um calendário que nos afastava. E a Europa estudou isso por um bom tempo. Tem um trabalho que eu não lembro a referência, mas estudou um bom tempo para entender o que é que afastava a juventude das drogas,
né? O que é que promovia mais saúde? Então, o esporte é uma das coisas. Né? Então, a gente precisa... Ainda bem que está vindo um movimento de corrida agora. Tem até quem fala dos cliques, mas pelo menos o povo está correndo. Tem o período do crossfit, agora o período da corrida. Eu tive que mudar porque, no caso, meus tornozelos não aguentavam mais o futebol. Mas eu estou na corrida, adoro também. Resiliência, eu tive que me adaptar. Perfeito. Né? Eu fiquei muito triste, porque a minha vida toda eu jogava futebol, e aí eu machucava, e disse, poxa, eu vou fazer o quê? E aí eu saí um dia, né? E o jogador de futebol ele não gosta de correr muito, de ficar muito treino, né? Que fica correndo ali. Correr sem a bola, aí eu tive que aprender a correr sem a bola. E é legal, e você se adapta. Então a resiliência traz muito disso. Mas esses valores, eles constroem justamente o adolescente, o adulto, a encarar essas situações. Né? Encarar essas situações. A gente sabe que o mercado hoje está encontrando problemas seríssimos, que é justamente a inserção desses jovens nesse mercado de trabalho. Eu não sei se o senhor ouviu que saiu uma pesquisa, para interromper aqui um pouquinho, desculpa, de que a maioria dos jovens estão fazendo entrevista... Com o pai. Com os pais. Com os pais. Né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque nunca foram... E é diferente da minha... empresa vai fazer uma contratação dessa, né? E é o que a gente está vivenciando hoje. Porque não foram inseridos nesse processo. Então, muita coisa tem mudado. E o que deixa assim, a gente preocupado é justamente como encarar também isso, né? Essa proposta da vida. De forma que, isso é uma coisa natural, mas o que é natural para mim, às vezes não é para o outro. Para ele, às vezes, é um esforço enorme, porque talvez ele ainda nunca passou. Exato. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E essa adaptação, eu digo sempre, trazer de volta esses valores, né? Ou reconstruir esses valores para que a gente possa entender o mundo de uma forma mais ampla, né? Eu digo que existe uma equação que eu chamo de equação de Deus. Se a gente entendesse essa equação, a gente entenderia uma chave aí, que é uma preocupação para o nosso futuro. Quando eu respiro, né, então eu coloco um combustível para dentro do meu corpo. Aqui está um deles, a água, o oxigênio e aí a comida, né? Então eu tenho glicose, água e oxigênio. Isso produz energia para as minhas células. Então, hoje a gente tem um problema. Eu respiro muito mal, então eu não boto oxigênio, bebo pouca água e estou botando muita glicose para dentro. Então, aumenta muito. Eu fico com muita glicose sem queimar. Desequilíbrio. E aí, o que acontece? Eu produzo energia, libero gás carbônico, novamente lá em água. O gás carbônico, as plantinhas pegam, se alimentam e devolvem oxigênio para a gente. Sim. E a gente está integrado. Então, essa integração com a natureza. Né? Esse movimento, hoje a gente tem ondas aí, né? E tem muita pesquisa hoje falando sobre aterramento. Eu fui ver o que é isso. Eu vi também. Mas é... Uma troca, né, ali, então, que faz um controle. A gente vive hoje imerso. E será que a gente está botando, né, o nosso pezinho ali em contato com o chão, com a natureza, como antigamente? Então, esses valores que a gente vai trazendo, né? O valor desse compartilhamento, né, que a gente tinha antigamente. Eu sou da época que dava benção à minha avó. Né? Benção à avó. Dormir, dava benção aos pais. Rezava ali. Até hoje. Rezava ali antes de dormir, né? Aprendi uma coisa chamada anjinho da guarda. Tinha um anjinho, botava lá. Então são valores magníficos, né? Que a gente precisa... um respeito à tradição. Manter o nosso dia a dia. Perfeito. E adaptar isso, né? Eu sei que, às vezes, os meus filhos até dizem, mas o tempo é diferente, eu entendo. Mas algumas coisas vamos... Sim. E esse terceiro ponto, que é esse valor, eu acho que ajuda muito nessa construção da resiliência. Porque é no momento da dificuldade, né, que esse adolescente, ele se sente amado, ele se sente acolhido. Faz a diferença. Digo isso que eu já passei isso, inclusive no meu lar. Né? A pessoa olhar assim para mim e dizer, poxa, fez a diferença. Né? Que bom você estar aqui comigo. Então, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Maravilha, que as orientações que o senhor está dando, o senhor já viveu, né? Vivo sempre. Nossa, isso é muito bom. Eu adoro falar justamente daquilo que eu vivenciei, né? Vivenciei no limbo da depressão, do pânico, enquanto eu tinha tudo aquilo que eu havia buscado na vida, que eu aprendi que era aquilo. Mas eu esqueci muito dessas coisas. Né? E depois de passar por tudo isso hoje, e vivo, né? Porque tenho 3, vamos dizer, um de 20 anos, um de 16, um de 12, e vivo isso. E é esse exercício, eu gosto de exercitar com eles. Interessante. Eu tenho uma amiga psicóloga excelente
E ela fala sobre isso, né? Estava até vendo um post dela esses dias, que no fundo do poço a gente descobre quem a gente é e onde a gente quer chegar. Exatamente o que o senhor falou, né? A gente entende os nossos limites, a gente entende até um pouco quem são as pessoas, que é no fundo do poço que a gente reconhece, né? Justamente. Sabe quem estava ali, quem é o nosso porto seguro, quem realmente está nos nossos valores. Então, esse momento de dificuldade é um momento um dos mais importantes que a gente tem para reavaliar a nossa própria vida, né? Entender o que deu certo, o que deu errado e de que ali é o momento de eu entender que eu tenho dificuldades e que eu preciso aprender a ter um pouco mais de resiliência, procurar ajuda quando não souber. E isso é maravilhoso. E aí foi onde eu digo nesse sentido que nesse momento é onde você... Eu esperava muito que a gente não precisasse passar por esses momentos. Você já nasceu sabendo de tudo. E o treinamento, né? E o treinamento, às vezes, pode, óbvio, hoje, fazer com que você até não precise passar por determinadas situações. Uma pessoa que exercita, aquela, né? Vamos dizer, um jovem desse que eu consigo inserir ele em algo que seja um estágio, né? Hoje tem alguma coisa que ele pode fazer, algo que estimule a criatividade, que eu veja o que é que precisa, né, melhorar, ele acompanhar desde cedo na psicoterapia quando for necessário. Então, eu estou treinando ele para algumas práticas. Treinar a gratidão. Né? Eu digo sempre que hoje a gente tem pesquisas, né, de estimulação cerebral, de ondas cerebrais. Hoje a gente consegue perceber quando essa pessoa, né, vai estar ali atuando e melhorando a sua interface com o outro. Então, a gente pode ter uma linha de treinar, mas às vezes a gente precisa passar por isso. Infelizmente, algumas pessoas, né, em algum momento podem passar por isso. A vida ensina, né? Eu digo que quando eu passei, eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas. Outras que eu não aprendi, mais à frente eu tive a oportunidade de aprender de novo. E ainda vou ter a oportunidade de aprender muita coisa, né? Porque a vida é isso. Agora, entendendo de uma forma diferente que hoje eu posso perguntar a mim qual o aprendizado que eu posso tirar disso. Talvez naquele momento da dor eu não consiga, mas lá na frente eu vou dando tempo e trazendo uma virtude que é a paciência. Eu acho que às vezes acontece muito até com a gente mesmo, nesse senso de alguma coisa deu errado, brigou com alguém, a gente tem a tendência muito a culpar o outro, ou se vitimizar também por outro lado, né? Começar a dizer que todas as dificuldades que tem e não olhar para esse lado. Qual que é a oportunidade? O que é que eu posso aprender aqui, né? Observar essas dificuldades como uma oportunidade de aprendizado, desenvolvimento. E é muito difícil as pessoas pensarem desse jeito, porque apontar para o outro é muito mais fácil. E aí, olha, o processo da terapia. Esse é o momento que nós perdemos paciente, viu? É o momento que a gente começa a responsabilizar. Quando descobre algumas coisas. Diz, olha, isso aqui foi você mesmo. Aí a pessoa já começa a querer, já não gosta mais da cara do psicólogo. Você está dizendo que fui eu, não é possível. E aí é todo um processo de que, quando a gente vai receber um paciente, né? Por isso que é interessante procurar um profissional, porque ele vai saber como lidar com a sua demanda. A gente vai primeiro fazendo esse processo aí de entendimento, recebendo, validando, para que ele aceite essa dificuldade, como o senhor falou aí, né? Depois entenda tudo aquilo que faltou, que ele vai aprender a treinar e a desenvolver, para que mais para frente ele... Até eu falo muito, né? O meu trabalho é ensinar a pessoa a se autoanalisar. Ele ser o próprio psicólogo, porque não vai ficar dependente de mim o resto da vida. E sempre vai acontecer uma coisa nova, sempre vai acontecer um desafio. O desconhecido, ele gera muito medo. Então, sempre vai aparecer, né? É um emprego novo, é um chefe novo, é um colega novo, um relacionamento. Viver é um desafio, né? Eu acho que Sêneca, né? Do estoicismo, isso. Ele falava que viver por si só já é um ato de coragem. Veja só. Sêneca era muito inteligente. Desafiador demais o homem, viu? Gosto muito dessa área e principalmente ver, né, o estoicismo como uma das bases que nos ajuda a aceitar aquilo que a gente não consegue controlar. Isso. Se a gente for lutar, para todo mundo que fez uma cara feia, for lutar... Gasta energia enorme. Nossa! A opinião do outro, né? A validação do outro. Exato. A gente gasta muita energia fazendo algo que a gente quer o agrado do outro, né? Sim. E a gente esquece de perguntar, né, se isso que eu estou fazendo tem um coração, isso me agrada, isso me deixa feliz. Faz sentido. Né? Isso me deixa no final do dia mais feliz, com mais energia, eu saio daqui. Né? Então é aquela coisa, né? Como é que eu estou fazendo?
Como é que isso está impactando sobre mim? Exato, eu estou pensando sobre outra coisa também, né? Que a gente está falando sobre pessoas que não exercitam muito na vida, não fazem muitas coisas, ficam mais fechados, às vezes jogando videogame. Tem uma geração muito intensa desse lado, mas também tem aquelas outras pessoas que preenchem a vida com muita coisa para fugir também de uma dor. Claro. Eu vejo muita gente que se diz que é multitarefas, mas que na realidade não está lidando de frente com suas próprias dificuldades. Isso. Então a gente vê por outro lado essas pessoas, nossa, a pessoa, né, tentou suicídio, mas estava com tudo na vida, né? E não, a gente não prestou atenção que aquilo que fazia sentido para ele era o que estava faltando. E às vezes a gente faz tanta coisa, né? A gente corre diariamente, a gente fica como se fosse a síndrome da barata tonta, correndo para todo lado, mas no fim do dia sobrou o quê? Às vezes eu coloco a turma para fazer mindfulness, né? É um derivado da meditação que a galera levou para o laboratório para desenvolver a atenção plena. Tem gente que se levanta, tem gente que quer correr, tem gente que diz que não consegue ficar sentado, que não consegue parar, que aquilo ali não tem jeito. Porque realmente lidar com o próprio interior, lidar consigo, como Jesus, você falou, Sim. foi lá no deserto, né? E esteve consigo mesmo. Ele, né, no meio do deserto, com o seu mundo interior. Às vezes, quando a gente para, e aí o fato de parar, você vai ter que lidar com você. Você vai lidar com problemas tipo, como é que eu estou me relacionando? Né? Com meus pais, como é que eu estou relacionando com a minha esposa, meu esposo? Vai começar a vir à tona isso. Sim. Por que é que eu sou tão cobrado? O que é que vem, o que é que não vem? Você vai começar a perceber coisas que o ritmo de vida não te permitia perceber. Exato, né? As distrações. E que você ia colocando, justamente às vezes porque aquilo vai gerar uma dor maior do que às vezes o que você está fazendo. E quando você faz isso tudo, a sociedade valida aquilo como você é produtivo. Claro. Não, e assim, tem um lado bom, a gente está aqui dizendo que é para ninguém deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas, tem que trabalhar. Mas que a gente precisa saber a direção. Como, lá vem outra referência, que é o filme, né, da Alice no País das Maravilhas, que o coelho, ela pergunta para onde vai, ele pergunta onde ele quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, você pode pegar qualquer estrada. Então, a gente vê muita gente fazendo muita coisa aleatória, mas chega uma fase da vida em que a gente começa a ter essa sensação de vazio, né? O nosso próprio corpo ele começa a cobrar. O senhor falando, eu via muito, eu não sei se o senhor conhece o livro Coração Selvagem. Não. Eu vou dar essa indicação para o senhor. Ele fala sobre o reencontro do homem com a natureza. E ele fala sobre essa parte do deserto e como os personagens bíblicos, para se reencontrar, eles iam para a natureza. Foi para o deserto. E aí, isso ajudava a ter uma clareza maior sobre quem era. E no deserto, Jesus foi tentado. Então, assim, ele teve que saber quem ele era para poder resistir. E aí, esse livro fala muito sobre isso e a gente entender por que alguns homens hoje vivem uma vida sem sentido e muitas vezes acabam prejudicando o relacionamento, o casamento, porque eles não conseguem ter essa conexão, entender o espaço deles, não entender qual a função da própria vida, né? Nesse sentido. Mas é muito bom a gente pensar sobre essa reconexão com a natureza. A gente já pega até o assunto que a gente começou, né? Isso. Da gente reconectar com os valores, com aquilo que realmente importa, para a gente não chegar no fim da vida, né? Mais uma vez, como diz o bendito Sêneca, né? A gente deixar para viver só depois que a gente já não tem mais energia mais. E é algo muito importante, né? Do ponto de vista que às vezes a gente tem esse reencontro conosco, que é esse deserto, quando a gente adoece. É o que eu digo sempre, não esperemos. Hoje a gente tem uma cultura que a gente precisa mudar essa cultura para uma cultura de saúde. A gente precisa olhar mais a saúde e menos a doença. Sim. Né? A saúde é justamente você cultuar algo que é um templo sagrado, que é o teu corpo físico, com carinho, com respeito a ele, né? com cuidado, com muito amor, né? Sobre você mesmo. Porque às vezes eu quero doar algo que eu ainda não estou construindo. Então, a proposta é, né, cuidar cada vez mais de si, com amor, com carinho, com muita dedicação a esse tempo sagrado, para que a gente não possa chegar nesses momentos dolorosos, são esses momentos, principalmente da doença, que a gente tem que parar. Sim. Eu lembro uma vez que eu quebrei o tornozelo e aí eu parei e fiquei olhando assim, cara, isso é quarta-feira. Eu digo que tá todo mundo no plantão, tá todo mundo lá, e eu aqui olhando pro teto sozinho, pé lá para cima. E naquele dia eu vi, poxa, né, que as coisas continuam. Isso. E que eu tive a oportunidade de refletir sobre muita coisa que eu não vim refletindo. Como você falou, né?
Quem é que mandou uma mensagem? Quem é que deu um olá? Aham. Né? Quem parou um minuto do dia, Quem parou né, para se dedicar. um momento do dia ali, opa! Né? E aí você vê Verdade, o que faz sentido para você. verdade. E às vezes a gente está fazendo muitas coisas que as pessoas não pediram. Ninguém pediu. E aí depois eu quero cobrar dessas pessoas lá na frente, principalmente nesses momentos. Ah, mas eu fiz. Mas se você parar para pensar, alguém pediu o que você está fazendo, querendo fazer. Nossa, é difícil lidar com esse tema. E é nesse momento de dor maior que a gente tem essa noção, né? A gente desperta aí. E aqueles amigos que eu, às vezes, né, muito tempo não via e tal. E às vezes é esse cara que liga para você nesse momento. E os outros que você estava do lado, às vezes não ligam. Sim, sim. E a gente diz, putz, Nem dei tanta atenção àquela 10 pessoa. anos eu nem... Né? E ela que está aqui agora do meu lado, cara. É. Então, É muito interessante a gente reavaliar nesse sentido. E até pensando, como o senhor falou, né, sobre foco na saúde, cuidar da própria saúde, a gente tem observado, isso é um outro puxão de orelha que o psicólogo também dá na sessão. Às vezes a gente passa tarefinha, ninguém quer cumprir. Não faz Aí a tarefa. tem um momento que eu tenho que dizer, se você não cumpriu a tarefinha, o problema é seu, porque a vida é sua. Então, assim, eu vou continuar atendendo aqui. A tarefa pertence, né? Exato, eu vou continuar atendendo. Se você não fez a tarefa, o impacto que vai ter na sua vida. É você que não vai melhorar, não sou eu. Eu vou continuar atendendo. Então, tem vezes que a gente precisa dar um susto assim na pessoa, porque muitas vezes a gente fica se sabotando diariamente, escondendo ali como uma coisinha escondida que não podia, porque fica achando que deve satisfação a alguém, não é a sua própria vida. Você deve satisfação à sua própria vida. Então, para a gente chegar nesse ponto de chamar a atenção para o paciente ser o próprio auto-observador, nossa, demora muito, porque as pessoas estão acostumadas, né? Mostrar uma imagem, mas por trás fica ali se sabotando bastante, porque lutar é difícil, resistir a doces é difícil. Né? Às vezes hoje a turma nos procura, né? Vai lá e diz, mas será que não tem? Eu, tem a medicação, vai lhe ajudar, mas... Rápido, né? Mas hoje eu preciso de um psicólogo comigo, eu preciso de um nutricionista comigo, eu preciso às vezes de um fisioterapeuta, preciso de outros especialistas. Então, digo, olha, hoje é uma coisa... Mas eu preciso de você. Você está no centro de tudo isso. Sim. Né? Você está no centro. Você que vai no psicólogo, você vai fazer essa imersão. Né? Você vai no nutricionista, você vai fazer outra imersão. Né? Você vai aqui, eu preciso também que você faça essa outra imersão. E no final, pode ser. E quando voltam, a gente vê a diferença daqueles que realmente, né, fizeram essas imersões. Se empenharam. O quanto que é indescritível, eles não conseguem nem descrever. Às vezes eu peço para dar uma nota. Dê uma nota de como é que você estava antes e agora no sentido, e eles, poxa, é totalmente diferente. Essa busca pela medicação, principalmente essas pessoas que querem resposta rápida, uma resolução rápida, isso é muito complicado. Eu falo muito isso para eles. Olha, esse problema já vem há uns 10 anos, a gente não vai resolver em 2 meses. Então, a gente vai tentar entender o que está acontecendo para a gente mudar. A gente trabalha com variáveis de instalação, que foi aquilo que aconteceu, Sim. que gerou, e as de manutenção, que é aquilo que está no seu dia. A gente vai amenizar, vai resolver as crises, mas a gente precisa resolver o problema original. E aí, esses pacientes não querem resistir até o ponto da gente resolver o problema original. Resolver o sintoma, Já está estou aqui em bala, já vou seguir a minha vida. E aí, a gente fala muito que a escolha diária que você faz, se ela está direcionada para o seu propósito. Sábado passado, agora eu estava conversando, né, fiz uma palestra, um treinamento, e falava sobre isso, né? Nós somos semeadores e a gente fica lançando semente todos os dias. Se a gente lançar a semente errada, outra parábola bíblica, né, que Jesus vai lançou. nascer alguma coisa ali. Você que nasce, que não, que dê errado, mas a gente sempre precisa estar lançando as melhores sementes para aquilo que a gente quer colher e saber aonde a gente está, onde eu estou hoje, ele faz parte de um degrau para onde eu quero ir, né? Para onde eu quero subir na minha vida. Então, a gente precisa ter muito claro, né, o nosso propósito, onde a gente quer chegar. A gente precisa acordar pensando nisso. E a gente precisa todos os dias fazer as escolhas corretas para isso. Não quando chegar a 50, 60, 100 anos, se a gente chegar, né, uns 80. E aquela praia que eu estava estava a fim de ir e faz 50 anos que eu não fui naquela praia. Exatamente. E aquela visita que eu precisava fazer, tem mais 30 anos e eu não consegui fazer. Todos os dias a gente recebe uma página em branco. Abrir o olhinho é uma página em branco. E o massa é que é a página do livro da sua vida.
E que no final você vai ler esse livro. Exatamente. É interessante. Então, o que é que você construiu ali naquele processo, né? Aquilo te deixou, poxa, essas páginas me deixaram felizes. E isso vai gerando um hormôniozinho que a gente ama, a gente gosta muito, né? Uma substânciazinha chamada serotonina, que dá muita... É mais duradoura, tá? A dopamina ela é mais rápida, ela vem e vai embora. Né? Então, essa conexão com esse propósito vai fazendo isso. Ela vai dando forças e mais forças para que você, né, supere, né? Como dizia Viktor Frankl, né? Até as maiores adversidades, elas tragam ali uma proposta de um sentido maior, porque você se conectou com uma força que nem você consegue explicar. Perfeito, perfeito. Então, é isso que a gente precisa no nosso dia a dia ir construindo. E ensinar aqueles que estão chegando agora, né? Isso. Que às vezes não conseguem, né, fazer uma previsibilidade maior, de longo prazo, de futuro, que é o aqui e o agora, só resolver aqui e agora. E essas coisas passageiras geralmente acabam sendo mais destrutivas, né? Com certeza. E aí tem muita dificuldade em trabalhar isso em casa, trabalhar com os nossos filhos, trabalhar com os nossos pacientes mais jovens, como estar lidando com essas adversidades e ir plantando aos poucos aquilo que vai querer ser um dia, né? Mostrar um norte ali, né, para que ele possa, né, opa, vou, né, estou vendo uma luz ali, vou buscar, não vou. Mas um dos maiores aprendizados que eu venho tendo na minha vida é estar do lado dessas pessoas. Perfeito. Faz uma diferença grande. Perfeito. E muitas vezes o nosso sentido da vida ele é realizado ali, no processo de ajuda, né? Com o paciente, quando a gente descobre que a gente fica feliz, né, em ajudar o outro, em ver a felicidade do outro, aí... Remar. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não vou mentir. Enxuga uma lágrima e você verá o que é. Nossa! Mas é muito bom o exercício da profissão, né, de estar lidando com esse tipo de problemática. É muito bom, principalmente para quem vivenciou, né? Vivenciei algumas coisas, muito menos que o senhor na minha vida. Mas me ajudou a entender que eu tinha mais força e mais poder do que eu imaginava. Eu achava que eu não ia resistir em alguns momentos. E um dos exercícios que eu faço com frequência, eu vou até convidar o senhor depois. Tem um evento, né, que a gente faz umas trilhas, que se chama Uricuri Caiçara. Ah, já me convidaram. Mentira! Já. O senhor nunca já foi? Isabel já me convidou. E aí é muito bom, porque lá você tem uma reconexão, né, consigo mesmo, com a sua natureza. Então, se colocar em situações difíceis de forma proposital, nos ajuda até a encarar os nossos limites, aprender novas coisas e abrir um pouquinho mais o olho para aquilo que a gente não enxergava. Então, uma das dicas, né, a gente ter controle sobre a gente mesmo e se colocar em situações de aprendizado, do que permitir que outras situações nos controlem, né? Esse é o treino, né? Esse é justamente essa conexão. Exato. Foi bom pra trilha. Amo essas conexões, de vez em quando. É um pouquinho pesada, mas é muito boa. E isso ajuda muito, né? Ajuda. Só que aí você dizer para o paciente que para ele melhorar, ele precisa encarar uma situação difícil, aí é bem mais complicado o processo de aceitação. Porque é mais confortável ficar ali só na Netflix, né, em casa. Hoje é Netflix, né? Exatamente. E o nosso cérebro ele tem esse dispositivo, né, de busca do conforto. Na minha época era um pouco mais difícil. Eu tinha que sair de casa para encher a ficha do aluguel da fita. Levar para cá, tinha que devolver. Se não devolvesse, pagava multa, viu? Pegar na sexta para devolver na segunda. Pagava multa, né? E ainda tinha que arrumar o dinheiro para poder pagar o negócio. Mas era mais custoso e por isso era mais prazeroso também, né? Tudo isso, né? Então... Hoje a gente abre a Netflix, a gente vê tanta coisa à disposição de uma oferta muito grande, né? Que às vezes você não sabe nem o que escolher. Hoje eu digo, a gente evoluiu muito. Do ponto de vista da saúde, a gente evoluiu muito, muito. E vamos evoluir mais ainda. A gente consegue hoje ter tratamentos aí surreais. Mas, quando a gente fala, né, desses desafios da nossa mente, a gente ainda está, vamos dizer, passo a passo ali. Porque lida com o ser humano, né? Muitas facetas, né? Para a gente conseguir. E aí a gente vai precisar entender essa resposta do estresse no nosso corpo. Sim. Esse final de semana eu vim lá de São Paulo de um congresso com Bruce Lipton, né? O pai da epigenética, vamos assim dizer. Cara que traz um conceito, né, surreal, que a nossa percepção altera toda a nossa química corporal. Nossa, que interessante. Ou seja, o meio onde a gente está inserido traz uma sinalização a nível das proteínas que faz uma mudança. Né? O cara que há 60 anos já falava sobre isso e hoje vem com muita força na saúde, que é essa questão da epigenética. Né? O meio alterando a expressão da nossa química. Que interessante. Então, é um desafio a gente aprender agora a lidar com
com o meio, com aquilo que a gente está vivenciando. Bom de saber isso tudo, porque a gente também pode escolher, né? Qual o meio que a gente pode estar indo, as pessoas, as relações. E aí onde está o X da questão. Que é justamente o produto de tudo isso, né? Perfeito. Então, cada vez mais ter clareza, perceber onde eu estou inserido, com as pessoas que eu estou, faz a diferença. Qual o ambiente que você se coloca. O ambiente que você se coloca, né? E o que é que você... Então, é algo assim surreal, né? É algo que a gente vai caminhar cada vez mais por esse campo aí da epigenética. Olha que é um médico que está falando, viu? Lá vem psicólogo com história subjetiva. Lá vem ela vai sentar comigo e conversar. Olha ela aí. Aí é ciência, aí já está na pediatria, já tá em todos os campos. Que maravilha. Algo que, né, vem ganhando força cada vez mais forte. A gente tem controle sobre isso, nos ajuda muito a gente a entender, né? Conseguir se auto-observar, se auto-analisar e mudar o contexto para que essa mudança estimule que a gente tenha essa mudança interna, como o senhor estava explicando. E aí o senhor vê aí que... vai ajudar o tratamento, Perfeito. vai ajudar tudo isso, né? O senhor observa, assim, na hora de passar o tratamento, o senhor também diz, olha, precisa mudar os grupinhos aí, mudar Na verdade, assim... as tarefinhas. Na verdade, o que acontece, né? Hoje eu consigo fazer uma consulta de uma forma mais ampla, né? É o que a gente, na faculdade eu chamo de clínica ampliada. Então, hoje eu não consigo mais, por exemplo, só... tá com a vesícula, uma pedra, vou arrancar a pedra na vesícula e tá... Não, Já era. Como é que tá a alimentação? Não, estou comendo ainda, né, muita coisa, né, fora do contexto. Mas será que a gente não pode fazer uma adesão, um tratamento com o nutricionista? Né? A gente tentar ver o que pode ser feito. Com o educador físico, será que não dá para implementar aí alguma coisa? Sim. Quando eu percebo que é algo, né, que precisa ali, que tem um comportamento assim, olha, doutor, minha perna bate, eu fico frio, dá taquicardia. Quando eu estou apresentando, quando eu estou no trabalho. Então, vamos inserir você aqui junto. Então, é por isso que eu digo, hoje eu tenho que trabalhar com a rede. Sim. Para me apoiar, né, nesse sentido, e apoiar aquela pessoa a se entender nisso. A resolver de uma forma mais ampla, né? Mais ampla. Porque não adianta só. Né? Eu acho que é um conjunto de fatores. Tá aqui o remédio, vai ajudar, tal, mas eu preciso de outras coisas que você faça. Enquanto o remédio vai lhe ajudando, você vai lhe ajudando de outra forma. Exatamente, até você ficar livre do remédio, né? É mais fácil as pessoas irem aumentando dose. Se ficar livre, maravilha. Se não, já vai às vezes impedir de aumentar para tomar 2, 3, 4, 5. Perfeito. A gente tem uma população que está envelhecendo, né? A expectativa de vida na década de 40 era 40 anos, 40 e poucos anos. Sim. Hoje a gente está na média de 75 no Brasil, 75. Vamos avançar para mais do que isso. Então, essa expectativa de vida vai, em alguns países já está mais de 80 anos. Ou seja, a grande maioria da população vive isso. A pergunta é, como é que eu quero chegar lá? Sim. Qual a pergunta qualidade? Que a gente tem que se fazer. Né? Como eu quero chegar lá? Exatamente. Né? Quero chegar... Como até eu fui semana passada para a corrida do Belmarx, 73 anos, correndo na minha frente mais do que... Veja só, né? Quero chegar inteiro. Não é um exemplo, né? O cara Perfeito. que, né, traz isso aí, essa alegria, né? A paixão pelo que estava fazendo. Antes era num palco, na corrida, então eu trago esse exemplo. Condicionamento físico muito condicionamento físico surreal, né? Então... E tá aí, se divertindo e feliz da vida. Ou, né, a depender do que eu faça hoje, eu vou ter limitações. Sim. A gente sabe. Sim, é um cálculo interessante a gente fazer, né? Se o que eu estou fazendo hoje, né? Só comendo pizza, assistindo Netflix. Eu vou chegar como lá, né? Eu vou chegar do jeito que eu quero. Como é que você se visualiza? A gente faz um processo de visualização, né? Para o paciente até... A gente sabe que tem essa programação aí da genética, que responde aí os seus 5%. Né, os outros 95%. Exato. Aí vai depender dessa outra situação. Então, apesar dessa programação, se eu puder empurrar cada vez mais para frente... Exato. Né, o significado não é o adoecimento. Eu digo que tem pessoas que estão doentes e desenvolvem a resiliência. Sim. Pessoas que têm câncer, que tiveram doenças cardíacas e que vivem uma vida surreal. Nossa. E pessoas que têm corpos, vamos dizer, que não tem nenhuma doença. Sim. Se fizer todos os exames dele, não tem nada... mas eles não conseguem viver. Né? Então, por isso que eu digo, desenvolver a resiliência, né, ao longo da sua jornada faz com que você tenha insights fantásticos. Então, com as pessoas que têm câncer, que vivem uma vida, né, que você diz assim, mas não é possível. Exato. Né? Faz coisas que... Né, e tem pessoas que têm uma anatomia, uma bioquímica, não tem nenhuma doença física, né? Mas que não consegue sair de casa, não consegue ter um relacionamento.
Muitas vezes pelo conforto, né? Quem está no desconforto vai tentar correr atrás de prejuízo, né? E acaba tendo uma qualidade melhor de vida. Quem está no conforto, não, estou bem, sou magrinha, não preciso fazer isso, fazer aquilo, acaba desenvolvendo outros problemas, né? Muito mais graves. Uma das coisas que eu tenho observado também, a gente já para puxar um outro tema bem interessante, é sobre a perfeição. Muitas vezes... Esse mundo ideal da perfeição. Opa, a perfeição, as pessoas esperam muito para poder fazer o que querem, É sempre né? assim, o que é que eu vejo que muitas pessoas falam, tá? Não, quando eu tiver assim, é como se assim, a minha vida vai mudar. Quando eu tiver esse corpo, quando eu tiver esse bem material, quando eu for assim... Quando tiver tanto dinheiro, eu vou ter filho. Quando tiver não sei o quê. E aí a chamada é, eu já sou. E o tempo é cruel. Eu já sou, né? Eu já sou e eu preciso buscar isso dentro de mim. Eu preciso resgatar cada vez mais essa felicidade, essa alegria de viver, né? E buscar esse sentido, porque um dia do dia de ontem não pode dar o dinheiro de todo mundo todo que você não compra mais. Passou. Exato. E olha, isso é estatístico também. Tem muita gente que vai para a terapia porque quis levar uma vida muito perfeita e não conseguiu alcançar nada. Porque a perfeição ela paralisa, né? Eu não preciso do amanhã, não preciso do... Se eu tiver cada vez mais esse conceito de que eu já... Sim. Eu até brinco, né? Sou suficiente, né? Eu digo, lá atrás, né? A turma brincava comigo na escola, por causa dos meus lábios, tal, naquela época da escola, né? Aí brincava, eu digo, rapaz, eu tinha um conceito tão grande dentro de mim que no futuro, tá vendo? O meu futuro vai dizer assim, aí hoje todo mundo tá aplicando esse negócio, vai ficar com... Era outra. E o meu tá natural, né? Tá vendo aí? Meu padrão. Eu tava lembrando da minha sobrinha agora. Ela tem 16 anos, ela tá falando pra mim... Tem 14, era outra, eu tenho 2, né? Ela falando, tia, você já viu a historinha? Eu me esqueci até o nome do personagem. Que era um leão, que ele foi criado por uma ovelha. Aí ele foi a vida inteira podado para se comportar como ovelha. E aí um dia apareceu um lobo que foi atacar a mãe dele, que era uma ovelha, e ele salvou a mãe porque ele era um leão. Eu quero leão. Então, veja só, né? As nossas habilidades, que a gente tem, as nossas diferenças, elas são habilidades que podem nos ajudar em algum momento, podem ter função. E aí a gente tenta se encaixar, a gente tenta ser perfeito, a gente, não, porque eu quero... Hoje as mulheres é tudo igual, né? Com lábio grande, enfim, com aquela cara meio congelada. As mulheres tentam buscar essa semelhança e acabam entrando ali já num processo de adoecimento pela essa busca da perfeição e acabam ficando... Às vezes você pode passar por processo, sim, né? De buscar isso. Não que você não possa fazer, né? E ter ajustes e aquilo ali ajudar você dentro do padrão. Sim. Mas esperar bem, não tem problema, né? Algo para que você, né, se sinta num processo de alegria, de felicidade, de bem-estar. Né? Essa busca é no hoje, é no agora, nesse sentido de você, né? Exato. Não esperar algo lá na frente que... Exato. Esperar a perfeição. A não ser que você já tenha isso enraizado, né? Como eu digo, no futuro vocês verão. Essa foi boa. No futuro vocês vão querer ser igual a mim. Sorriam, mas no futuro vocês vão querer, né? Isso aqui ainda vai ter uma função. O diferente é o que se destaca da multidão. Isso é resiliência, cara. Entender que às vezes a gente passa por essas crises, a gente passa por adversidades. É igual a largata, né? Que passa pelo seu momento ali, né? O pintinho que está dentro do ovo espremido, de repente ele cresce. Então, resiliência é isso, é essa construção. Por maior, né, por pior que seja o seu momento agora, a dor que você está vivenciando, que faz parte do nosso processo evolutivo, que a gente possa encontrar forças e entender que no novo amanhã, né, é uma nova oportunidade e coisas novas podem surgir, novas perspectivas. Sim. Desde que eu esteja, né, aberto a poder também passar pelo nevoeiro e... Sim. Essa fala do senhor é muito boa e esse momento também é muito bom para quem está assistindo, porque você começa a ter acesso à informação e perceber que existe possibilidade de resolver os seus problemas. A gente está falando de pessoas que estão no fundo do poço e que não visualizam esperança, né? Pessoas que já desistiram de viver, para entender que existe sim ali uma forma que a gente pode estar procurando, e pessoas que ainda não vivenciaram isso, que se adiantem a passar por situações de desconforto, para se colocar em situações de aprendizado, mesmo que isso seja um desafio para a sua vida. São duas perspectivas, né? E o que eu digo sempre, o polo doloroso é mais complicado. Eu passei pelo polo doloroso, né? Eu esperei demais, existi demais,
ofendi demais, não queria, então a dor, né, foi surreal. Mas hoje eu vejo que se você vai pelo outro polo, para essa construção hoje de saúde, essa construção de uma saúde que eu falo que vai além do corpo físico, tá? Então, se você está doente, está passando por algum processo, você pode ir além desse corpo físico. Sim. Então, é entender esse campo emocional, entender esse campo espiritual, um campo de consciência, né, que faz, às vezes, que você consiga ter resultados, vamos assim dizer, nessa qualidade de vida, nesse bem-estar que transcende, né, qualquer fala. Sim. Então, eu acho que é isso, esse conceito de saúde que eu hoje advogo, né? Perfeito. Não esperar tanta conta chegar. É para ontem a gente pensar sobre isso. A tecnologia está aí para nos ajudar a entender como funciona o ser humano. Hoje tem, né, de inteligência artificial, você pode ir lá utilizar de mais ferramentas para tentar entender como o nosso organismo funciona e como isso pode nos beneficiar a chegar mais longe, alcançar o que a gente deseja. Hoje em dia, você faz um curso em qualquer lugar. Consegue. Não hoje... precisa nem você estar sofrendo como antes, né? Que é a biblioteca, aí tinha que pegar um livro. Fazer um trabalho científico, passar um mês e voltar pedindo artigo, lendo. Era isso mesmo. Hoje você entra, tá lá os artigos. Exatamente. E o mais interessante é que mesmo tendo essa disposição, as pessoas ainda se perdem, né? Se perdem, ficam acessando conteúdos que não tem muito, porque a mídia hoje está muito trabalhada nisso, né? Algum tipo de conteúdo que traz um retorno financeiro, muitas vezes, para quem está ali produzindo, do que para quem está consumindo. E aí a gente não se observa, a gente não sabe onde quer chegar, a gente não estabelece valores, não descreve muito bem o nosso propósito, a gente vai perdendo tempo. E vai fazendo as escolhas erradas, enriquecendo outras pessoas e trazendo prejuízos para a gente mesmo. Então, isso é muito pesado. É um alerta e, ao mesmo tempo, a gente, né, volta ao processo de dizer que essa reconexão com o natural é o que vai nos ajudar a ter essa clareza. Porque é de graça. Eita, coisa boa, danada. Botar o pezinho na praia ali... É verdade, é verdade. E selecionar essa experiência para ontem, né? A gente não deixar muito para o futuro, esperar na perfeição, porque a perfeição não existe, não vai chegar. E o tempo é muito cruel. Eu recebo muito, principalmente mulheres que estão na faixa etária dos 30, 30 e pouco, porque já está chegando ali, porque a mulher é contado, né? Os óvulos. Então, são muitas mulheres que tomaram um posicionamento um pouco mais na sua vida inteira, de quererem ser... enfim, dedicar mais à carreira, que isso não está errado também, mas a gente precisa entender que as nossas escolhas têm uma conta. Né? Exato, as nossas escolhas têm uma conta que chega. Ainda não mudamos tanto a fisiologia. Exato. Então, o papel que eu exerço em sociedade é diferente daquilo que eu nasci, o meu sexo, né? Do que eu nasci. Então, muitas vezes a gente faz escolhas sem calcular exatamente tudo. Então, eu tenho amigas, eu tenho várias pessoas que protelaram, decidiram, às vezes, que não queria nem ter filhos. Eu tenho uma amiga que dizia que se pudesse tirava o útero. E aí tá bom, não tem problema. Agora você tem que ter total ciência quais os custos disso. Se posteriormente você quiser ter um filho... Se quiser ter, vai ficar mais difícil. Então, nós estamos com uma geração muito grande de mulheres aí na faixa etária dos 30 que não tiveram filhos e agora estão mais ansiosas, estão com dificuldades. Muita mulher jovem que não está conseguindo ter filhos. Muita mulher jovem. E aí o senhor observa que existe uma influência mais dessas escolhas? O senhor também observa que tem... Quando a gente fala no universo feminino, né, hoje a gente fala muito da questão de uma tripla, quadrupla jornada. Sim. Hoje a gente sabe que as mulheres, né, elas tiveram um avanço muito grande em impostos que, né, sim. Hoje a gente tem, né, uma inserção e fantástica e com resolutividade muito maior do que os homens, em diversos aspectos. Cada um com as suas habilidades, né? Que fantástico. Porém, a gente tem visto, né, do ponto de vista epidemiológico, uma mudança de números, né? Doenças que eram só dos homens, hoje também estão nas mulheres. Sim. Então, doenças cardiológicas, que eram 7 homens, 1 mulher, hoje já está, né, bem pertinho. Então, a gente vê um crescimento da obesidade nas mulheres, a gente vê um crescimento de ansiedade, síndrome do pânico também, né? E outras coisas que são alertas. Né? Alertas, embora elas ainda se cuidem mais do que os homens, mas têm deixado de se cuidar. E aí vale esses outros aspectos. Sim. Né? Aí tem o lado da maternidade. Né? E o lado da maternidade faz com que, às vezes, você se divida, né, entre querer, né, dar aquele acolhimento, dar aquele amor materno que é inerente, né, à mãe. E, ao mesmo tempo, hoje eu tenho essa dissociação do tempo. Sim. Porque eu tenho que estar lá no trabalho e isso acaba gerando uma zona de conflito, né, muito grande.
E aí é algo que vamos precisar nos próximos anos aí, quem sabe, e cada vez mais refletindo como equacionar isso, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é o equilíbrio aí das coisas que vamos ter que... Sim, esse tema é muito bom. E quem sabe pode ser tema para outros videocasts, senão a gente entra bastante. Vai passar muito mais tempo aqui debatendo, mas não se preocupe, o doutor Jean vai voltar. Vamos embora. E a gente vai ter outros momentos com ele para falar desses assuntos. O senhor tem uma vasta experiência e parece uma enciclopédia. Existe enciclopédia. Eu adoro estudar. Eu digo que quanto mais eu aprendo, eu sei que eu preciso aprender mais. Sempre tem surgido coisa nova, sempre tem, né, dentro da perspectiva do campo da saúde, né? Eu digo que o meu propósito é cuidar de pessoas. Sim. De mim, dentro do possível, e cuidar de pessoas. Esse é o propósito. Né? Então, estudar, trazer informação. Eu sei que a gente está tentando aqui cuidar de você que está aí assistindo, né? Que pode se conectar conosco e que algo possa ser útil para você. Então, a proposta é essa, é cuidar de pessoas. Para isso eu vi que nesse cuidado eu preciso ampliar para poder ter um olhar vasto sobre o ser humano. Porque já não, como eu falei, já não dá só conexão, abrir ali, arrancar aquele órgão e tá, não, vá para casa. Sim, no contexto geral, né? Como é que vai ficar? Então precisava ampliar isso. E cada conhecimento novo, né? Agora provavelmente 28 de outubro eu vou para um congresso lá em São Paulo, outro agora que é só a galera que vai trabalhar, que trabalha no mundo, nessa parte agora que a gente vai tentar implantar, que é a CNR1. Então vai estar lá o Grant, né, o professor da disciplina de felicidade de Harvard, tem uma turma que fala de segurança psicológica, a galera... Então eu vou para esse lugar para poder aprender, né? Eu gosto disso. Então essa é uma turma boa. E aí você vai, né, vendo essas referências, vai vendo o que Perfeito. Se conectando, né? Isso traz essa construção da resiliência. Sim, sim. Porque tudo isso que eu aprendo são nesses momentos de dores e dificuldades que a gente passa, né, quando a gente volta para o nosso mundo real, a gente volta para o nosso ambiente de trabalho, a gente volta para o nosso lar, a gente volta para o nosso ciclo, seja ele espiritual, religioso, o que for. Aquela bagagem não se perde. Sim. E aí você pode trocar essas informações. Tanto como essa bagagem que o senhor viveu também na sua vida, na sua família, é o que leva o senhor a ter essas escolhas, porque é muito raro você ver um médico que esteja preocupado com essa visão ampla e ficar o tempo todo ali se renovando, porque é muito cansativo a jornada de trabalho, entendo perfeitamente, e ficar ali atendendo realmente, porque fazer uma viagem é um custo, são pacientes que você não vai atender, então são vários detalhes, são escolhas, né? São escolhas. São escolhas. Que o senhor está fazendo porque está percebendo um propósito muito maior nisso tudo. Tem. Quando você aprende com quem está aprendendo também, é uma linha de vibração que você diz, poxa, né? Você está com um cara como eu tive sábado, de 84 anos, né? Um cara que já fala nisso há 40 anos, a gente ainda está... Né? E meus filhos ainda estão estudando a genética convencional. Verdade. Mas assim, que maravilha, que maravilha. A gente quer agradecer muito, doutor, sua participação. O convite e estar com vocês e poder compartilhar, né, com que maravilha. Tudo bem que acompanha, né, a Unimed. E a gente sabe que a Unimed tem crescido bastante, né, vários especialistas, né, e que pode contribuir muito, né. Que maravilha. E aí é com essa conversa maravilhosa, que foi um bate-papo, né, aqui, mais do que entrevista, que a gente vai encerrando mais um videocast aqui da Unimed Metropolitana. Foi um prazer, doutor, agradeço novamente, imensamente. Boa. Nossa, para mim, foi por mim, eu ficava aqui, ó, não tem bom, porque é muito assunto, é muita atualização que a gente vai fazendo. Isso é perfeito. Agradeço a todos que estão ouvindo, espero que vocês gostem e continuem assistindo nossos videocasts. Um tchauzinho a todos vocês. Tchau, tchau.